Estamos de volta pela graça soberana de Deus, aqui pela TV Fé Perfeita, apresentando Fé Perfeita 24 horas no ar, através do site www.feperfeita.org.br. Você é convidado para assistir a nossa programação 24 horas, www.feperfeita.org.br. Aqui, através desta emissora amiga, que propõe nesta hora levar a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo e nosso privilégio, nossa alegria, nossa satisfação e agradecimento da parte de Deus e também por você que ligou a televisão e que está nos acompanhando. E o nosso desejo é que as bênçãos de Deus invadam a sua vida, seu lar, seu estabelecimento comercial e que haja uma luz que possa raiar na sua vida nesta hora final. O Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês que está nos acompanhando nesta hora. E gostaríamos de dar aqui continuidade ao estudo do Gênesis. E eu vou fazer a leitura do primeiro versículo e do segundo versículo do capítulo 6. E gostaria, pastor César, que nós tivéssemos uma recapitulação, uma conversa aqui a respeito do primeiro ao sexto capítulo do livro de Gênesis. Eu vou então ler aqui os primeiros versos do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhe agradaram. Então, pastor César, poderíamos rever aqui, refrescar na memória que nós vemos até agora do primeiro capítulo até o capítulo 6? Muito bem, amigo telespectador, você que talvez não tenha acompanhado esta programação ou as programações anteriores, nós achamos por bem isto ser benéfico para que você possa compreender melhor as Escrituras. O capítulo 1 é o capítulo de Deus organizando o planeta. Nós vamos ver os primeiros dias da criação, como Deus escolheu entre todos os planetas que estavam gravitando no universo, o planeta Terra para colocar vida neste planeta. E a vida aparece no terceiro dia da criação, quando você vê as sementes brotarem da terra. E daí então vem os pássaros e as aves, todas as aves, e depois os animais. Nós encontramos no primeiro capítulo do livro de Gênesis, ainda quando Deus organizava este planeta, porque Deus tinha um propósito de colocar aqui no planeta um homem que seria criado à sua imagem e semelhança. Nós falamos nos programas anteriores que o verso 26, que é um verso bastante polêmico no livro de Gênesis, que é: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, que o mundo, que herdou do paganismo a doutrina chamada Trindade, que tem uma ideia, por causa das formas do plural que são usadas muitas vezes na Bíblia, que existe mais de uma pessoa na divindade. A grande verdade do assunto é que quando Deus inicia a Bíblia no primeiro versículo, que é: no princípio criou Elohim os céus e a terra, Elohim, irmão João e amigo telespectador, é um substantivo plural. Esse substantivo plural, ele exprime não uma pluralidade de pessoas, mas uma pluralidade de ofícios. E aí você vai ver que Deus, no Velho Testamento, se manifesta de várias maneiras, com nomes diferentes, mas sendo o mesmo Deus. Só para que o telespectador entenda, há 7 nomes compostos: Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Eleon. E todos estes nomes não falam de 7 Jeovás, falam de um único Deus que tem funções diferentes, dada a circunstância deste homem que haveria de ser colocado na terra. Então, o primeiro verso da Bíblia é um substantivo plural, mas é um substantivo plural não por personalidades, mas sim por atributos. Então, já que o senhor está falando a respeito desse versículo, muitas pessoas
devem estar em dúvida, então por que seria o motivo de Deus ter usado realmente no verso 26, façamos? Com quem ele estaria falando, né, nesse episódio? É tão simples porque antes de Deus criar o homem, ele criou uma hoste celeste de anjos, arcanjos, serafins e querubins. Os anjos, eles não têm poder criativo, mas eles são assistentes de Deus. E diversas vezes na Bíblia, você os encontrará reunidos com o Senhor, Deus conversando com eles, mas a execução sempre é de Deus. Por exemplo, você pode pegar Isaías capítulo 6. Isaías entra no templo, quando morreu o rei Uzias, ele vê o Senhor, no singular, assentado em um trono, não existem 3 tronos na Bíblia. E aí então Deus, no verso 8, diz, e nós quem enviaremos? Mas quando ele vê o Senhor rodeado de serafins. E no entanto Deus usa quem enviaremos, quem há de ir por nós. É uma pluralidade, mas não tem lá uma segunda ou uma terceira pessoa. Tem assistentes de Deus, que são os anjos. Como Gênesis 1, 26. Façamos, mas o verso 27 diz, criou Deus o homem. A execução sempre é de Deus. Então, Deus sempre se dirigiu aos seus assistentes, mas na hora da execução, Deus executou. Então você não tem, e criaram os deuses o homem. Não. E criou Deus o homem. Porque não existem 3 pessoas na divindade, conforme Deuteronômio, capítulo 32, versos 29, disse, vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. No livro do profeta Isaías, Deus disse, eu criei a terra, eu fiz o homem, eu sozinho fiz. Então, capítulo 44, 45 de Isaías. Então, essas são escrituras que nos dão uma ideia de Deus organizando o planeta para colocar aqui o homem, que seria a sua imagem. A imagem de Deus era a expressão do caráter de Deus. Não é que Deus tenha uma fisionomia como a minha, gorda, ou como a tua, magra, ou é alto, ou é baixo, ou é preto, ou é branco. Não. O que o homem tem de semelhante a Deus, o que Deus queria, era que no seu espírito, o homem criado era um homem espírito, refletisse aqui na terra, de maneira visível, palpável, o caráter de Deus, não é? Puro, santo, verdadeiro, honesto, justo, e isso é o que você vê que as pessoas perderam. Não executam, não manifestam isto, muito pelo contrário. O que é manifestado na vida das pessoas é o caráter do diabo, mentira, roubo, assassinato, crime, adultério. Isto é o caráter sujo e pervertido de Satanás. Então, no capítulo 2, nós vamos encontrar que Deus não havia feito chover na terra porque não havia homem para lavrar a terra. Então você sabe que o homem foi criado em 2 etapas. A primeira foi criado um ser espiritual, depois esse ser espiritual foi colocado num boneco de barro que Deus deu forma. Qual é a forma? A forma dos animais, por isso somos chamados de animais racionais. Nossa mão é semelhante à do chimpanzé, o pé é semelhante ao do urso. Quer dizer, Deus tomou a forma dos animais e fez um corpo para o homem. E este homem espírito, então, foi colocado neste corpo de carne e passou a ser chamado de alma vivente. A Bíblia diz que Deus não tinha feito chover porque não havia homem para lavrar a terra. Por quê? Porque um espírito não pode lavrar a terra. No capítulo 2 ainda do livro de Gênesis, nós vamos ver Deus adormecendo o homem e fazendo a primeira cirurgia na terra, aplicando um anestésico. O homem dormiu e daqui a um pouco Deus tira do homem a mulher. A mulher não está na criação. A mulher é um subproduto do homem. E a mulher veio para ajudar o homem, para ser companheira do homem e para permitir a queda. Porque o Adão é um produto original, jamais foi feito para cair. Então a mulher, na verdade, ela foi feita para esta finalidade. Ela abriu espaço para a queda. E a queda, o que muita gente pode pensar que foi uma desgraça, na verdade a queda foi a oportunidade de Deus mostrar a nós o quanto Ele é bom. E para você entender a diferença entre a luz e as trevas,
tem que haver trevas. Entre o bem e o mal, tem que haver mal. Entre Deus que é bom e o diabo que é perverso, então você sabe que Deus criou um Lúcifer que haveria de executar este programa para que Deus pudesse então manifestar seus atributos de salvador, de curador, de consolador, de amigo, de pai, não é? Isto é o que ele é. No capítulo 3, você sabe que a queda acontece, muita gente pensa que o que aconteceu foi que uma cobra arrastou lá no Éden e convenceu a Eva para comer uma maçã. Todo mundo sabe, é assim o conto da carunchinha, mas a Bíblia, na sua tipologia, escondeu o pecado original, que foi sexo. É até engraçado, as pessoas passam na frente de um motel e vê uma fruta mordida, lá, uma maçã mordida. Mas no motel não come maçã. No motel se pratica sexo. Então o comer aqui, conforme a Bíblia, é exatamente algo figurativo. A mulher come com a serpente e depois come com seu marido. E aí quando a Eva encontra o Adão, ela não é mais virgem. Paulo trata isso na sua carta aos Coríntios, capítulo 2 aos Coríntios 13, dizendo que Eva não era mais virgem, que tinha sido enganada e seduzida pela serpente, que não é a cobra que nós conhecemos hoje, que era um animal que estava entre o chimpanzé e o macaco, ou e o homem. Entre o chimpanzé e o homem existia um elo que a ciência perdeu, que é chamado, na Bíblia, o mais astuto de todas as animarias que o Senhor Deus houvera criado, um ser bonito, não é? Robusto, daí vem então a descendência dos gigantes, e também essas mulheres bonitas que você acabou de ler aí na Bíblia, no capítulo 6. Nós temos o capítulo 3, então, quando Deus encontra com a mulher, ela tinha no seu ventre duas sementes, a semente de Adão e a semente da serpente. Veja só, ela teve um caso com a serpente de manhã e teve um caso com Adão um pouco mais tarde. No útero dela havia 2 óvulos, nasceram 2 filhos. Capítulo 4 vai explicar isso. E Deus, no capítulo 3, verso 15, diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. No capítulo 4 você vai ver que quando nascem esses 2 filhos, o Caim, que é filho, não é filho de Adão, é filho da serpente. João disse até que ele era filho do maligno. Caim é o joio, que não foi o Pai Celestial que plantou, conforme Jesus explicou em São Mateus capítulo 15. Ou em São Mateus capítulo 13, quando Jesus disse, mostrando a diferença das 2 sementes entre o trigo e o joio, e disse que quem semeou o joio foi o diabo. Como o diabo não tem poder criativo, ele teve que usar a instrumentalidade de um animal que Deus criou, que era tão próximo do homem que podia reproduzir-se no meio do gênero humano e cruzar-se com a raça humana. Isto deixa de existir quando Deus vem e muda a forma óssea da serpente e transforma no animal rastejante que nós conhecemos. Então, nós vamos ter que Deus transformou a serpente, mas não transformou aquele que estava no ventre da mulher. Então, quando nasce o Caim, mais tarde ele mata o Abel por causa de religião, porque quando a gente fala nisso, irmão João, as pessoas que estão em casa não podem perceber que existe uma unção, existe um espírito que detesta ser desmascarado e as pessoas ficam apavoradas. Esse é um homem falso mostrando uma coisa dessa, mas não é. É uma reação de espírito, a manifestação de espírito. O diabo detesta que as pessoas conheçam estas verdades. E Deus mandou um profeta para abrir as Escrituras e mostrar por que existem na religião, ao invés de unidade e harmonia, existe ódio. E a religião é a causa do primeiro homicídio na Terra, e a religião é a causa da história registrar, por exemplo, só na martirologia de Roma, o assassinato de 68 milhões de pessoas que a Igreja Católica Romana assassinou. E eu digo para você que se não fosse a lei, estavam matando até hoje. E tem muita gente nessa condição.
Então, no capítulo 4, aparece aí os dois filhos, o Caim e o Abel. Eles são gêmeos de pais diferentes. O Caim é um religioso insubmisso que não se submete a Deus. Deus chegou a dar oportunidade para ele, como está dando até hoje. Porque o Caim morreu, não é? Ele não está entre nós hoje. Mas o espírito que ungiu Caim continua ungindo outras pessoas. E aquele espírito é um espírito insubmisso, que faz com que as pessoas sejam insubmissas. É o diabo. É o pai da mentira. É aquele que tem prazer em dar às pessoas uma ideia falsa na religião. Um culto, uma adoração que Deus não aceita, e ele faz tudo para que Deus não aceite o culto de uma pessoa, para que ele receba aquela honra e aquela glória, como Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 1, que eles adoram a criatura pensando que estão adorando o Criador, ou seja, adoram ao diabo pensando que estão adorando a Deus. Isso não é só no candomblé, isso não é só nos terreiros de macumba ou lá na religião hindu ou islâmica, não. Dentro do mundo chamado cristão, as pessoas estão adorando, por exemplo, uma trindade que é paganismo, e paganismo todos nós sabemos que é demônio. E você que está em casa me assistindo, pegue aí depressa o seu dicionário, se você tiver o Aurélio, melhor ainda, e coloque lá trindade. Procure aí na sua casa e veja o que o dicionário diz. Essa palavra trindade não se encontra na Bíblia, mas o dicionário tem esta palavra. O dicionário diz que trindade é divindade tríplice das religiões pagãs. Então você que segue o catolicismo ou o protestantismo e crê na doutrina da trindade, você tem que entender que você segue uma doutrina pagã. E aliás, irmão João, Tiago diz no capítulo 2, verso 19, crês tu que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios creem e estremecem. Quer dizer, então, no capítulo 4, você vai ver Deus oferecendo para Caim uma oportunidade para fazer, para crer da maneira correta. Caim estava crendo que o culto tinha sido uma fruta, porque levou os frutos da terra. Justamente. Então, como o senhor está falando a respeito de adoração, e até hoje nós temos a religião e as pessoas que trazem a sua adoração de acordo com a sua religião, gostaria que o senhor falasse da diferença que houve entre a adoração de Caim, que ele levou até Deus, e a adoração de Abel. Veja só, o problema é, o pecado original foi Eva ser desvirginada, então rompeu-se o ímã e derramou-se uma gota de sangue. Então, para pagar o pecado, só sangue, não era frutos. Então, era necessário sangue. Por isto é que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, porque precisa-se pagar a dívida com o valor correspondente. Então, o Caim oferece frutos. Falta da revelação, como muita gente está pensando que é uma maçã até hoje. Mas não era. Essa é a razão, inclusive, por que Jesus vem fora do sexo. Por que ele vem no nascimento virginal? Porque se ele viesse através do sexo, ele viria como eu. E eu sou um pecador que vinha através do pecado, da via pecaminosa, que é o sexo. E aí, então, o que ele seria? Seria outro pecador. E um pecador não salva outro pecador. Então ele tinha que vir de uma virgem e no nascimento sem sexo, para então ele poder esmagar a cabeça da serpente. Mas o Caim continuou enganado e Deus veio e disse, olha, se você fizer igual ao seu irmão, crer como ele, haverá aceitação para ti. Mas se não crer, o pecado jaz às portas. E ele então revoltou-se como a Igreja Católica. Este é o espírito. Revoltou-se contra aqueles que não aceitam a sua maneira, porque eles não querem mudar. As pessoas não querem mudar a sua maneira. E aí, então, o que aconteceu? Perseguição e morte. Este é o capítulo 4 do livro de Gênesis. O capítulo 5 trata-se da genealogia. Você pode pegar na sua casa e conferir. Capítulo 5 de Gênesis começa com a genealogia de Adão, mostrando que Adão, no capítulo 4, tem 2 conhecimentos e tem 3 filhos. Capítulo 4, verso 1 e capítulo 4, verso 25.
aparecem os 3 filhos. No capítulo 4, ainda voltando um pouquinho atrás, como você pediu para recapitular, no capítulo 4 nós temos a civilização de Caim, que, na verdade, é só você pegar a primeira cidade, chamava-se Enoque. E essa cidade pode chamar João Pessoa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. É a cara da civilização de Caim. É o Éden de Satanás. É a civilização do mercantilismo, do ganho, sabe, da aquisição, de tirar das pessoas o dinheiro, ainda que aquilo que eles estão oferecendo, o produto, é o produto da morte. O produto da morte está em todos os lugares, através dos artistas aqui no capítulo 4, tem o entretenimento e, no entanto, tem a morte, porque eles ditam a maneira pervertida para as famílias viverem. Não haja e não viva como estes atores, porque você dê uma olhada no capítulo 4 de Gênesis. É a figura. Você não pode agir como a sociedade médica está agindo, porque muitos nós sabemos, todo mundo sabe disso, que há bons médicos, mas a maioria, se você não tiver dinheiro, você morre às mínguas ali. O sistema de saúde falido na nação. Não é? E poucos são aqueles que exercem a medicina por vocação. O comércio, tanto da carne como da agricultura, não é? Tanto a pecuária como a agricultura, a pecuária com produtos e rações para trazer um frango de granja híbrido que cresce aceleradamente, matando o povo aí, tudo canceroso. E aí você tem também na agricultura, na pecuária também, hormônios na carne e toda essa perversão. E na agricultura, os pesticidas, os agrotóxicos que as pessoas compram e comem alimento com veneno e estão podres. Você vê mulheres entrando na menopausa com 22 anos de idade. Você vê que as pessoas estão se tornando flácidas, gordas, sabe? Com esta comida híbrida, dessa genética, da engenharia genética que vem modificando a alimentação. Tudo isto é a civilização caimita, produto da civilização caimita, que é produto da árvore da ciência do bem, tem muita comida, e do mal, a morte está escondida ali atrás. Então, isto você vê o capítulo 4. No capítulo 5 você vai ver que Adão vive 130 anos e gera um filho. Esse filho se chama Sete, não chama Caim, para mostrar mais uma vez que Caim não é filho de Adão. Na genealogia de 1 Crônicas, capítulo 1, também está mostrando que Adão não é pai de Caim. Caim não aparece na genealogia de Adão no capítulo 4. No capítulo 5, nós encontramos o aparecimento de um outro Enoque, que é o Enoque que encontrou o caminho de regresso à eternidade, à felicidade, ao homem, o único homem que a Bíblia diz lá no Velho Testamento, ali no livro de Gênesis, que não provou a morte, porque, na verdade, amigo telespectador e você, irmão João, tudo que nós temos na sociedade hoje está figurado em algum lugar no livro de Gênesis. Inclusive o homossexualismo, o lesbianismo, a prostituição, as bebedeiras, as edificações. Está vendo esse programa do governo aí, Minha Casa e Minha Vida, que acelerou a construção no Brasil? É cumprimento desta Bíblia abençoada que nós estamos estudando aqui, que na verdade tem que se multiplicar. Edificavam, porque estes são os dias da vinda do Filho do Homem. Nós estamos no final da história da humanidade aqui neste planeta. Deus está advertindo que vai explodir este mundo, amaldiçoado pelo pecado. E ainda há tempo para se arrepender e voltar a uma vida de companheirismo com Deus. Isto é o que nós vemos no capítulo 5, quando aparece a figura do Enoque. Um homem que anda literalmente com Deus, que vai para o trabalho, que vai para casa, que vai para o lazer, para onde ele for, Deus está com ele. A sua vida é uma vida que encontra, sabe, o caminho para voltar para a eternidade. É uma pena que meu tempo acabou, mas eu no próximo programa
Volto nessa recapitulação do livro de Gênesis. Paramos aqui no capítulo 5 e eu espero que possamos continuar nesta conversa no programa que vem para abençoar a vida das pessoas. E você que está em casa me assistindo, há uma coisa que eu gostaria de te convidar para fazer agora, que é orar. Quero orar pelo seu lar, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua alma, pela sua salvação. E, sobretudo, para que Deus tome conta de você aqui nesta terra. Vamos orar juntos? Amado Deus, sei que o Senhor se interessa em ajudar as pessoas, em salvar, em perdoar, em curar, em libertar, em trazer alegria e paz. E é por isso que eu estou aqui, colocando-me à disposição do Teu Espírito, para que através deste programa pessoas possam ser esclarecidas, abençoadas e se salvarem. E agora eu oro também para que haja paz nos lares, que Satanás seja expulso e que o príncipe da paz entre nas famílias. E que doenças e opressões desapareçam no nome de Jesus Cristo, o autor da vida. E que essas pessoas se salvem pela obra redentora do Calvário, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesta hora em mais este programa. E gostaríamos de deixar aqui os nossos contatos para que você que está em casa possa solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Nós enviamos para a sua residência. Você pode escrever para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba, e também mandar um e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos telefonar para 83-3222-7360 ou 83-3222-4171. Irmão João, nós temos aí também um telefone aí, um 0800, à disposição, que as pessoas podem ligar de um telefone fixo e não pagar nem a ligação. Nós mandamos para a casa delas CDs, DVDs e literaturas de graça, né? De graça, inclusive até a ligação, né? O Justamente, 0800, é o 0800 722 7360. Observe, 0800 722 7360. Você pode ligar, você não vai ter custo nenhum na sua ligação e você vai poder solicitar os estudos, DVDs e literaturas gratuitamente para a sua residência também, que nós iremos enviar. E a TV Fé Perfeita continua no ar 24 horas, levando programação, cultos, programas de televisão, documentários e tantas outras coisas que estão ali à sua disposição para que você possa acompanhar. www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus te abençoe e até o próximo programa.